Mercado e Companhia está de volta nesta manhã de terça-feira e é hora da gente analisar qual vai ser o cenário da economia brasileira e as implicações da inflação alta, do dólar elevado frente ao real e mais de todas essas mobilizações que tomam conta de dezenas de capitais no Brasil. Para conversar sobre tudo isso e muito mais, está conosco nesta manhã o estrategista de investimentos e economista Ricardo Amorim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Ricardo. A gente começa falando então desta segunda-feira que estava numa efervescência no Brasil inteiro. Como essas mobilizações podem afetar o cenário da nossa economia? Olha, eu acho que de duas formas, e ambas, pelo menos a curto prazo, negativas. A primeira é que se elas continuarem, e um dos efeitos tem sido parar as cidades, elas têm impactos negativos na economia. A economia cresce menos, porque se as pessoas não conseguem se movimentar, negócios não acontecem e, por consequência, a economia acaba crescendo menos, e não que ela estivesse crescendo muito, ela já não estava. Em segundo lugar, ela gera mais medo por parte de investidores, e isso tende a reduzir preços de ativos, incluindo, infelizmente, as commodities agrícolas, e também, ao mesmo tempo, a desvalorizar o dólar. Ou seja, duas tendências que já vinham acontecendo podem ganhar força a partir disso aqui. Até porque nada garante que essas manifestações vão ficar limitadas ao Brasil. Diga-se de passagem, que elas começaram na Europa empobrecida, no Oriente Médio reprimido, depois elas acabaram chegando na Turquia, que a situação era um pouco diferente, agora chegaram no Brasil, onde é mais diferente ainda. Eu vou ficar surpreso se parar por aqui. Então eu tendo a achar que isso pode tomar proporções ainda maiores e com implicações, inclusive, do ponto de vista de mercados. Bom, a gente analisa muito a expectativa do investidor em relação à nossa economia. Muitos deles já estavam desconfiados. A gente tem um cenário de inflação alta. A taxa de juro tende a aumentar. Como a gente vai lidar com esse cenário de inflação? Só os juros vão resolver esse problema? Bom, Kelly, antes de mais nada, acho que foi bondosa quando você falou desconfiados. Eles estão preocupados com o Brasil, mais do que desconfiados. Desconfiados eles estavam há alguns meses. Não, eu não acho que a taxa de juros sozinha vai resolver. Ou, o que a taxa de juros consegue fazer é reduzir a inflação, mas reduzindo o PIB junto. Como o PIB já estava muito fraco, se a solução vier só através de taxa de juros, a gente vai transformar o PIBinho em pibúsculo. Ele vai ficar realmente muito pequeno, senão podendo até chegar a ser negativo. Então, acho que o ponto fundamental é o que o governo teria que fazer, e até agora até fez algumas coisas, mas muito pequenas, é estimular a expansão de oferta. Isso requer investimento, e investimento, por sua vez, requer um ambiente de negócios favorável, regras de jogo claras, investimento do governo em infraestrutura, redução tributária, facilitar o ambiente de negócios no Brasil, diminuindo burocracia. Então, é uma série de coisas que, infelizmente, não tem acontecido, ou mesmo quando tem acontecido, não no ritmo necessário. Pois é, Ricardo, a gente está vivendo um momento em que a economia dá sinais de fragilidade, a gente vê toda essa movimentação no país, taxas de juros se elevando também vai dificultar o acesso ao crédito. Os produtores que nos assistem querem trazer todo este vocabulário da economia para a realidade deles, ou seja, os financiamentos ficarão mais caros, se alguém tem que contratar crédito, é melhor agora ou tem que esperar um pouquinho mais? Eu tendo a achar que quanto antes melhor, e tendo a achar isso porque eu acho mais provável que a gente tenha surpresas de inflação ainda mais altas do que as que já se imagina hoje, do que mais baixas. E a razão é muito simples. Por um lado, a gente está tendo uma pressão na taxa de câmbio, e uma taxa de câmbio com o real mais desvalorizado, um dólar mais alto, encarece as importações, o que acaba levando a uma aceleração da inflação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que é uma série de aumentos represados de tarifas públicas que em algum momento vão ter que acontecer. Agora eu acho até que eles vão demorar, porque o governo está numa situação que depois dos protestos ele não vai conseguir fazer isso. Aliás, eu jamais imaginaria, acho que o Manteiga e a Dilma também não imaginaram, quando eles começaram a adiar esses aumentos, o tamanho da confusão que isso podia trazer para frente. Mas enfim, então acho que o meu ponto é, se a inflação for mais alta, a elevação de juros também seria mais alta e o encarecimento do crédito. Portanto, quem precisa tomar dinheiro emprestado, eu diria, quanto antes, melhor. Bom, você falou em câmbio e eu não posso deixar de perguntar. Começamos a semana com o dólar atingindo o maior patamar dos últimos 4 anos. As importações ficam mais caras, o Banco Central está atuando, tem reservas suficientes para atuar, mas só isso vai resolver? Eu percebo que há um problema muito mais estrutural do que pontual. Como sair dessa situação, Ricardo? Você tem total razão. O que deve acontecer é que, provavelmente, o dólar vai subir mais antes de cair. Por quê?
Porque o problema não tem a ver só com o Brasil. O Brasil tem todas as fragilidades que a gente já mencionou, mas soma-se a isso 2 ou 3 fatores externos muito importantes. O primeiro fator é que a economia europeia vai continuar em recessão esse ano, provavelmente a recessão vai se aprofundar. A China vai crescer menos do que se imaginava e, por conta disso, o preço das matérias-primas caíram, inclusive das commodities agrícolas, em boa parte, na sua imensa maioria. O resultado disso é que as nossas exportações e de outros países produtores de matérias-primas, exportadores de matérias-primas, vão ser menores. Menores exportações, uma menor entrada e oferta de dólares no Brasil leva a taxa de câmbio a ficar mais desvalorizada. Você soma isso tudo, o fato que o Banco Central americano vem começando a sinalizar que pode parar o processo de expansão monetária nos Estados Unidos. Significa o seguinte, se eles vão colocar menos dólar, menos oferta de dólar em circulação, a tendência é o dólar subir de preço. Então, isso tudo acaba tendo esse impacto que provavelmente não parou por aí. Eu acho que, olhando para as próximas semanas, provavelmente para os próximos meses, a gente ainda vai ver o dólar subir mais. Eu não acho que ele vai se sustentar nesses patamares atuais e nem sequer em patamares mais altos. Agora, eu acho que antes dele voltar a cair, que eu acredito que vai acontecer, ele vai subir mais. Bom, Ricardo, temos alguns segundos para o fim do programa e eu gostaria de ver a sua aposta. Em qual cenário o investidor vai apostar no país? Que cenário temos para o curto prazo? Olha, o grau de incerteza é grande, mas eu diria o seguinte, o mais provável é juros subindo mais e provavelmente mais até do que a maioria imagina, crescimento fraco esse ano, ainda limitado ano que vem, provavelmente um pouco melhor. Acredito que, olhando para os próximos meses, eu ainda vejo mais queda de preço de commodities agrícolas em geral e um pouco mais de elevação de dólar, que depois de alguns meses esses 2 aspectos devem ser revertidos. Muito obrigada, Ricardo Amorim, pela sua presença. Volte sempre. Grande prazer.